Espera lá. Tá o pessoal do cidade. E tem o pessoal aqui das entidades aqui. Ela pegar os nomes lá. Pega o nome do pessoal que tá aqui. O nome. Pede pra trazer. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, vereador Sandro Parrini, vice-presidente dessa comissão. Vamos dar início aos trabalhos dessa reunião ordinária da Comissão de Desburocratização. Queria agradecer a presença da Carla, da Rede Sim, da Raquel, do Findes, do Manuel, da Secretaria de Saúde, da CETRAN. Seu nome é Felipe? Felipe da CETRAN, o Marco Muniz, o Sérgio Dalla Bernardina, o Marco Antônio, que são dos sindicatos fiscais, são nossos convidados hoje. Tem mais alguém de entidade aqui? Nossa procuradora do município, agradecer a presença dela também. Mais alguém? Breno. E os representantes da comissão. Depois, eu tiver mais um nome, a gente dá continuidade. Vou solicitar o vereador Sandro Parrini para ler as duas atas das reuniões passadas, por favor. Boa tarde, servidores da casa, os fiscais, né? São os fiscais, o sindicato, né, representado, município de Vitória. Boa tarde a todos, aqueles que nos acompanham pelo Facebook, ao vivo. Ata da segunda reunião ordinária da Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Aos 11 dias do mês de abril do ano de 2017, às 15 horas, no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a segunda reunião ordinária da Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo da 18ª legislatura, presentes os excelentíssimos vereadores Mazinho dos Anjos, Davi Ismael, Sandro Parrini e Luiz Paulo Amorim. Abertura pelo excelentíssimo vereador Davi Ismael, que em seguida anunciou o excelentíssimo vereador Mazinho dos Anjos, presidente da comissão, para conduzir a reunião. Com a palavra, o senhor presidente convidou para compor a mesa a senhora Ana Cláudia Buffon, secretária executiva da SEDEC, Secretaria de Desenvolvimento da cidade de Vitória, e solicitou ao senhor vereador Luiz Paulo Amorim a leitura da ata da reunião anterior, sendo esta lida e aprovada. O senhor presidente sugeriu que, se permitido pelo regimento interno desta casa, a mesma fosse encaminhada antes das reuniões para os gabinetes dos membros da comissão, e deu prosseguimento à reunião, apresentando os itens de pauta, iniciando a leitura do relatório de diligência externa feita pela comissão na SEDEC, dia 28/3/2017, passou a palavra para a convidada representante da secretaria, que iniciou apresentando a instrução normativa exclusiva dessa secretaria, o SIGAVIX, Sistema Digital Desenvolvido com a coordenação da Secretaria de Meio Ambiente, com o envolvimento da SEDEC e da Vigilância Sanitária. Convidado pelo senhor presidente, o representante da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, o senhor Marco Antônio Coelho Souza, tomou assento à mesa e prosseguiu-se a reunião com a senhora Ana Cláudia, explicando o funcionamento da instrução normativa, que visa facilitar a obtenção de alvarás para as pequenas reformas por ela estipuladas. Passada a palavra para o senhor Marco Antônio, este apresentou o SIGAVIX, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização de processo administrativo para o licenciamento ambiental, as mudanças no setor, informando que poderá ser aberto através da web, e também sobre a emissão de alvarás. Em seguida, o senhor presidente requisitou alguns esclarecimentos que foram explicados pelos convidados. Sugerida a habilitação da assinatura digital, esta foi assegurada pela convidada, uma meta a ser incorporada no futuro. Antes de encerrar a reunião, o senhor presidente discorreu sobre a reunião externa do dia anterior da comissão na CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, onde tratou-se as dificuldades que os comerciantes do centro estão tendo em relação à lei federal da acessibilidade, da regularização das placas e da calçada cidadã. A senhora Ana Cláudia transmitiu algumas informações acerca dos assuntos. Seguiu-se a pauta e ficou deliberado dia 23 de junho
para a realização da audiência pública com especialistas do tema desta comissão, convidando nomes como Guilherme Afif Domingos, Daniel Anenberg, Paulo Alexandre Barbosa, Fábio Ferraz e um representante do Instituto Hélio Beltrão. Nada mais havendo a tratar, finalizou agradecendo a todos os presentes e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, o Serviço de Apoio às Comissões Permanentes lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente dessa comissão. Palácio Atiliváqua, 11 de abril de 2017. Lida a ata da segunda reunião, senhor presidente. Alguma retificação à ata? Nenhuma. Não havendo retificação, a ata lida, aprovado como lida. Leitura da ata da terceira reunião, né? Ata da terceira reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura da Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo. Aos 9 dias do mês de maio de 2017, às 15 horas, no plenário Mário Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a terceira reunião ordinária da Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo, na 18ª legislatura, com a presença dos excelentíssimos vereadores Mazinho dos Anjos, Davi Ismael, Dalton Neves, Sandro Parrini e Luiz Paulo Amorim. A ata da reunião anterior não foi lida, registrada a presença dos excelentíssimos vereadores Neuzinho de Oliveira e Roberto Martins. Abrindo a reunião, o senhor presidente agradeceu a presença de todos os presentes no plenário, entre os quais a doutora Márcia Leal, procuradora do município de Vitória, doutor José Maria Cola, diretor do CREA, senhor Aurélio Dalla Pícola, diretor do Cresci, Espírito Santo, senhor Adriano Gomes, presidente do CDL, e deu início aos trabalhos, informando sobre a reunião externa dessa comissão realizada no dia anterior em Santo Antônio, da Regional 2, salientando que as questões apresentadas serão estudadas, em especial as pertinentes à vigilância sanitária, e seguiu-se explanações dos demais membros versando sobre o assunto. Com a palavra, o senhor presidente apresentou o convidado para a reunião, o senhor Luiz Cláudio Santana Montenegro, presidente da Companhia Docas do Espírito Santo, que falou sobre o programa Porto Sem Papel, modelo de gestão empreendedora no setor público, apresentando um vídeo com inovações implantadas no Porto que colaboraram para aumentar a eficiência nos processos e explicou, sobretudo, o que vem sendo realizado para a desburocratização do Porto de Vitória. Com a palavra, o senhor presidente Mazinho dos Anjos agradeceu ao convidado e solicitou à comissão e aos membros e representantes das entidades que fazem parte da Comissão de Desburocratização, os senhores Felipe Tapias de Salles, CESP, Espírito Santo, Gustavo Cortelete e Arthur Matar, ambos da Comissão de Direito Empresarial da OAB, marcarem uma visita ao Porto para conferir as inovações implantadas. Nada mais havendo tratar, finalizou agradecendo a todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar o serviço de apoio às comissões permanentes, lavou a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo senhor presidente desta comissão. Palácio Atiliváqua, 9 de maio de 2017, lida a ata, senhor presidente. Alguma retificação, vereador Parrini? Sem retificação. Então, ata aprovada como lida. Nós vamos para o item 2 da pauta. O item 2 da pauta é uma breve apresentação das atividades da comissão nesses 2 meses que ela foi fundada, que ela foi criada, na verdade. Então, eu vou fazer a leitura das atividades da comissão, para que todos os membros da comissão, das entidades, tenham conhecimento do que está sendo feito e que possam dar sugestões e críticas às ações da comissão. Então, a Comissão Especial de Desburocratização e Empreendedorismo ela foi criada em 20 de fevereiro de 2017, num ato publicado no dia 8 de março de 2017, através da resolução número 1957. Ela tem como desafio diminuir os entraves e promover maior agilidade e transparência na condução dos atos e processos administrativos, além de contribuir para a melhoria da prestação de serviço público no município de Vitória. O objetivo geral dessa comissão é agradecer a presença do vereador Luiz Amorim, membro da comissão. Então, o objetivo geral da comissão é conceber e operacionalizar instrumentos legais que possibilitem simplificar, desburocratizar e racionalizar o funcionamento dos serviços públicos na cidade de Vitória, pois existe um emaranhado de leis, de decretos e procedimentos que dão margem a uma lentidão e a subjetividade de quem as interpreta. Então, a Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo determina como pilares primordiais uma Vitória mais moderna, uma sintonizada com as novas demandas da capital, que apoia o empreendedorismo, que busca uma revitalização dos espaços públicos e pela modernização dos serviços públicos municipais. Então, diante desses pilares, já foram realizadas algumas
atividades, entre elas as reuniões ordinárias, como essa que a gente está realizando hoje. A primeira foi no dia 23/3/2017, com a apresentação do projeto e o plano de ação da comissão. A segunda, no dia 11/4/2017, a apresentação de diligências externas junto à SEDEC, a abordagem da instrução normativa no 02 de 2017, bem como o SIGA-VIX, pela convidada Ana Cláudia Buffon e o Marco Antônio, que está aqui hoje representando o sindicato. No dia 9/5/2017, a apresentação do relatório da reunião externa na Regional 2, com um breve histórico do que foi feito pela comissão e a abrangência do tema Porto Sem Papel, pelo convidado Luiz Montenegro, presidente da CODESA. Foram realizadas 2 reuniões externas, que são feitas nas regionais, a primeira no dia 10/4, na Regional 1, que é do centro da cidade, que engloba os bairros próximos ali do centro, realizada na Câmara de Dirigentes Logistas, na CDL, para estudar em loco os problemas relacionados à burocracia no município de Vitória, principalmente naquela regional. No dia 8/5/2017, uma segunda reunião externa na Regional 2, Regional de Santo Antônio e bairros adjacentes, realizada na Igreja Ágape, em Santo Antônio, mesma coisa, para estudar em loco os problemas relacionados à burocracia na cidade de Vitória. No item 3, as atividades de levantamento normativo. Em abril foi realizado o levantamento de mais de 200 leis, sendo aqui na Câmara, sendo elas inconstitucionais, pendentes de regulamentação, inválidas, sem qualidade, muitas delas, e que privilegiam certas categorias em detrimento de outras. Então, esse estudo foi feito e está em continuidade pela comissão. Estudo da legislação do CONCAV e da SEDEC, levantamento dos projetos de lei do Senado que dizem respeito à desburocratização, que estão tramitando no Senado e aprovados. Em relação a eventos, nós fizemos uma audiência pública chamada Simplificar para Avançar. No dia 7 de abril de 2017, foi realizada a primeira audiência pública com o tema Simplificar para Avançar, com a presença de juristas, entre eles Anderson Pedra, procurador do Estado, Benhur, presidente do Sindicato dos Advogados, Cláudio Golnago, 3 procuradores da Assembleia, doutor Eduardo Lemos, José Arimateia e Ricardo Borel, a secretária Lenise, o secretário Léo Crowley, né, a Raquel da FINDES, o doutor Sérgio de Castro da FINDES, o doutor Rubens, procurador-geral do município, e os vereadores dessa comissão. Nessa audiência pública que surgiu, né, a ideia do projeto de revogação de leis, né, de leis que muitas delas não têm utilidade, são inconstitucionais aqui na casa, dá uma limpeza nas leis da Câmara para facilitar a vida do cidadão ter acesso à legislação. A audiência pública destacou a necessidade de legislar com eficiência, responsabilidade, destacou que o diálogo constante com a sociedade também, com as instituições na busca de segurança jurídica, são nortes significativos. Fizemos também uma audiência pública, capitaneada pelo vereador Luiz Paulo Amorim, sobre o alvará no município de Vitória. No dia 17 de abril de 2017, o vereador Luiz Paulo Amorim discutiu os entraves sobre a liberação de alvará na capital, que contou com a presença do presidente e vice dessa comissão, do presidente do Instituto de Desenvolvimento para as Micro e Pequenas Empresas, Elton Brás, com o gerente de controles urbanos da SEDEC, Ângela Bermudes, do presidente da Federação da Micro e Pequena Empresa do Estado do Espírito Santo, José Vargas. Restou destacado pelo presidente da comissão que o objetivo da comissão é discutir a simplificação administrativa e destacou os problemas enfrentados pelos comerciantes, né, que o excesso de burocracia e exigências, muitas vezes, é mais custoso para a administração pública do que o resultado que traz para a sociedade, para o cidadão. Então, por fim, os pontos importantes que foram abordados foram encaminhados à Prefeitura, nessa audiência pública pelo vereador Luiz Paulo Amorim, no sentido de buscar uma saída para atender as demandas levantadas. Outra audiência pública realizada foi a audiência que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor, audiência essa capitaneada pelo vereador Luiz Paulo Sandro Parrini, presidente da Comissão de Direito do Consumidor e Fiscalização de Leis. Então, no dia 11 de maio, o vereador Sandro Parrini promoveu essa audiência pública para discutir a elaboração de um Código Municipal de Defesa do Consumidor. O principal objetivo da audiência foi dar início ao ciclo de estudos e discussões para a elaboração de um anteprojeto do Código Municipal de Defesa do Consumidor, que apresentará ao consumidor local, ao consumidor da cidade de Vitória, além de legislação específica já existente, as leis municipais esparsas, né, de maneira a compilá-las e estruturá-las num código. Projetos impulsionados por essa comissão, feitos pelo Executivo, destacamos 3, o Decreto 16.972, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo para licenciamento ambiental, postura sanitária no âmbito de Vitória, o SIGA-VIX, apresentado pelo Marcos. A Instrução Normativa 02, que dispõe sobre a dispensa de alvará para pequenas reformas de imóveis. O Decreto 17.032, que dispõe as empresas passam a contar com alvará de funcionamento de 5 anos.
e o projeto de lei número 47, 2017, apresentado pelo vereador Deninho Silva, que altera a legislação da vigilância sanitária. Criação, dia 20 de abril de 2017, foi criado um canal de denúncia e sugestões e reclamações para a sociedade poder encaminhar para a comissão. Pedidos de indicação. Foram feitos 11 pedidos de indicação por parte da comissão, dos quais passo a transcrever esses 11 pedidos, que são importantes para desburocratizar o empreendedorismo na cidade. Um deles para que o Executivo possa adequar o artigo 9 da Lei 3.571 e do Decreto 12.882, que estabelece no Código Tributário Nacional, no tocante do lapso temporal para reconhecimento da imunidade do ITBI, nos casos de incorporação de imóveis na capital social, imóveis no capital social das pessoas jurídicas, que ele adequa de acordo com a lei federal. Aqui no município o prazo era menor. Outra indicação é considerando a questão considerando o surto que teve de febre amarela e as grandes filas, a sugestão dessa comissão ao Executivo de fazer o agendamento online, que foi feito, inclusive, pelo Executivo. Uma outra indicação para estudar a regulamentação e fiscalização de sons produzidos por equipamentos utilizados pelos veículos no município de Vitória, né, com base na resolução 624 do CONTRAN. Outra indicação para incluir o parágrafo terceiro no artigo 1º da Lei Municipal 6080 de 2003, do Código de Postura, permitindo a celebração de convênios e cooperação com a iniciativa privada, visando a execução e manutenção de melhorias urbanas, ambientais, paisagistas, bem como conservação de áreas municipais atendendo o interesse público. Uma outra indicação para propor uma lei que dispensa, no caso específico, a apresentação de habites, o alvará de construção, o alvará de conclusão de obra, que a gente entende que isso é importantíssimo para melhorar o ambiente de negócio na cidade de Vitória. É um grande entrave para a abertura de novos negócios, a dificuldade de se obter o certificado de conclusão de obras. Um outro item para alterar a base de cálculo das tarifas referente à aprovação de licenciamento para instalação de meios de divulgação, que hoje está no valor distorcido. Uma outra indicação para promover ações de execução pública urbana quanto aos imóveis substituídos e abandonados no município, subutilizados e abandonados no município. Então, aqui seria uma forma da Prefeitura utilizar imóveis privados que estão abandonados como forma de estacionamento público. Uma outra indicação é para organizar e atualizar decretos municipais, compilando a redação original e suas respectivas emendas, semelhantes ao que foi feito nas leis ordinárias aqui dessa casa. Hoje você tem uma dificuldade imensa de conseguir olhar alguns decretos da Prefeitura. O decreto de ISS, por exemplo, já foi alterado mais de 20 vezes, então você tem que entrar em um por um para você conseguir entender o que está em vigor, o que não está. Então, a gente está sugerindo à Prefeitura que seja compilado, como foi feito aqui na Câmara, para facilitar o entendimento do cidadão. Indicação para a elaboração de leis de concessão de incentivo àqueles que adotem medidas de preservação ambiental e sustentabilidade, especialmente concessão de desconto no IPTU. Há outra indicação para notificar todos os proprietários de imóveis sem ligação de esgoto, de rede, para tentar melhorar, isso é em cumprimento à lei do Código Ambiental. E, por último, dispõe sobre a vinculação da autoridade sanitária no processo de controle e fiscalização. Aqui é uma demanda que a gente está recebendo muito forte da sociedade, de ter ordem cronológica nas visitas iniciais da vigilância e ter agendamento de dia e hora com o cidadão, para ele poder receber essa visita, claro, aquela visita para alvará inicial. Então, é uma demanda forte, a gente fez essa sugestão para o Executivo. Então, em projetos de lei, vou citar alguns que foram já encaminhados aqui nessa casa, por essa comissão. A revogação de leis, do projeto Revoga Leis, nós estamos revogando 10 leis no primeiro lote, leis que são consideradas inconstitucionais, inúteis, sem utilidade, sem regulamentação. A questão de alteração do Código de Postura da cidade para permitir algumas atividades que possam ser colocadas na cidade, como crematórios, como cervejas artesanais. Nós estamos apresentando projeto de lei também nesse sentido. A inclusão na lei da nota Vitória, da pessoa poder utilizar o valor de ISS recolhido com compras de ingressos nos jogos do campeonato, dos jogos de futebol no município de Vitória. Fomentando, né, a melhoria do futebol capixaba. Dispõe sobre a instalação e conservação e manutenção de banheiros públicos para poder fazer parceria público-privada para manutenção de banheiros públicos e vestiários, etc. Então, apresentamos também a legislação para alteração da legislação do COSIP, que é a contribuição de taxa de iluminação pública,
objetivando a administração pública, a administração municipal, poder utilizar os recursos da COSIP para outras atividades, como poda de árvore, como iluminação de fachadas, monumentos, fontes luminosas, que não era permitido pela lei atual. E uma legislação estabelecendo diretrizes para racionalizar e simplificar os atos e procedimentos administrativos do município de Vitória. Essa lei aqui é importantíssima, Raquel, se puder ter acesso depois a ela, que ela delimita alguns princípios, entre eles que a administração pública não pode cobrar um documento que ela mesma exige. Então, se você vai apresentar uma documentação, Orlando, né, na SEDEC, né, para conseguir um alvará, não pode ser cobrado ali que você apresente o carnê de IPTU, porque é a própria prefeitura que emite o carnê de IPTU. Inclusive, veio uma sugestão agora para fazer uma emenda a essa lei, da Carla, também dos órgãos que a prefeitura tem convênio. Por exemplo, a prefeitura tem convênio com a Receita Federal. Ela tem acesso a todo o sistema da Receita Federal. Ela pode jogar o CNPJ lá e ter todo o cadastro da empresa, ter tudo. Para que ela exige do cidadão que ela imprima um espelho, né, da inscrição do CNPJ na Receita para anexar uma documentação, sendo que o sistema que está sendo implementado é um sistema online. Não tem lógica. Então, essa lei visa tirar esses entraves, essa burocracia desnecessária. Então, análise de processos e outras conclusões, nós estamos analisando diversos processos administrativos e reunião com representantes de secretarias locais, estamos fazendo reuniões com o SEDEC, com o SEMAN, né, com algumas empresas, algumas entidades, e o projeto A Ponte, que vai ser um projeto com a universidade, para a universidade apresentar projetos e sugestões para a melhoria da desburocratização do empreendedorismo na cidade. Esse projeto já foram feitas 3 reuniões e deve ser lançado aí no segundo semestre, é uma parceria da universidade com a comissão. Então, essas são as atividades que nós estamos desempenhando nesses 2 meses de comissão. A comissão é uma comissão muito atuante. Nós estamos trabalhando assim, com muita seriedade, Marcos e representantes do sindicato, estudando a legislação. E eu vou partir para o ponto 3, que nós vamos abrir para vocês a fala, dizendo que essa questão a gente quer entender melhor, a comissão quer entender melhor essa questão da remuneração por multa, que é uma demanda que a gente vem recebendo assim, insistentemente nessas reuniões externas e nas conversas que nós estamos tendo com a população, com o cidadão. A gente tem dúvidas também, né? Nós estudamos a lei, a 4.166, que é lá de 94, que foi alterada por uma lei de 97, a 4.500 e alguma coisa. Depois teve uma lei de 2015, a 8.776, que está pendente de regulamentação até hoje. E ela remete para a lei antiga de 94, que diz que a gratificação é por 40% em cima da multa. Então, isso gerou muita dúvida, inclusive tem uma matéria, né, até por isso que vocês estão aqui, saiu uma matéria no jornal, dizendo essa questão desse percentual que a lei fala. Então, nós temos dúvidas e gostaria que vocês, a palavra está com vocês, para vocês esclarecerem, a gente trocar, né, figurinha aqui mesmo, a gente fazer algumas perguntas também. Então, vocês podem ficar à vontade e utilizar o microfone, ou falar aqui do púlpito, ou sentar aqui na mesa, aqui vocês estão em casa. Tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Marco Antônio, eu sou servidor de carreira da Secretaria de Meio Ambiente. Servidor de carreira da Secretaria de Meio Ambiente. Desculpa, seu nome? Desculpa. Marco Antônio. Marco Antônio. E a gente foi apanhado de surpresa, né, com essa matéria de sábado. A gente entendeu, até ontem mesmo nós já tínhamos procurado aqui o vereador Mazinho para esclarecer algumas coisas, né, conversar alguma coisa, mas entendemos que hoje era o melhor momento, né, já que foi a partir dessa discussão dessa Câmara que a coisa veio a tomar o rumo que tomou. Bom, a questão, a gente entendeu que tem algumas coisas ali que mereciam esclarecimento, principalmente em relação a 4166, até porque a gente também precisa entender algumas coisas, porque, para que vocês saibam, a parte que nos dá essa condição de receber até 40%, né, não é o valor que, em média, nós recebemos, né, é um valor que ali, na verdade, nem chega às vezes a 40%, porque tem um teto, né, sabendo que tem pessoas aqui, leis
que pode suscitar até autos de infração na casa de milhões de reais. Né? Então, a gente teve uma dúvida com relação, principalmente, por exemplo, aquele valor de 4,6 milhões de reais em relação ao que foi pago. Porque a lei... Assim, só esclarecer esse ponto, isso aí foi uma informação dada pela SEDEC. Não foi a gente pediu informação, a SEDEC encaminhou a planilha com aqueles valores, não foi nós. É porque a lei 4166, ela não trata só dessa produtividade que nos cabe. Existe também o artigo 1º e outros artigos, artigo 6º, que falam de outras pessoas que podem receber produtividade. O artigo 1º é mais da Secretaria de Fazenda. E o artigo 6º é para a chefia, né? Quem recebe o percentual, com base nele. Então, nós ficamos atentos, porque nós participamos de uma comissão em 2015, acho que todos aqui, né? Todos aqui, nós 4, criada pela Secretaria de Administração, para que a gente avaliasse e aperfeiçoasse a questão da legislação, tanto de produtividade como uma proposta para mudança de nível, do nosso nível de acesso, de escolaridade para acessar o cargo. E lá nós tínhamos algumas informações, só tivemos informações sobre o artigo 2º. Então, por isso que nós ficamos surpresos com esses valores lá de 4,6 milhões de reais. Nós não temos essa informação. Até lá, nós tivemos informações até 2015, o valor não passava de 1.700.000. Tá? Então, com relação ao artigo 2º. Pode ser que esteja aí embutido, como é a Lei 4166, outros valores que não nos afetam. Ok? E também na matéria falou sobre a Lei 8776. Eu não vou me alongar muito aqui, que sinceramente eu não sei como está a situação dela. Então, mas essa lei foi começou com uma conversa que nós tivemos lá com o então candidato à Prefeitura de Vitória, Luciano, e a gente propôs, foi uma proposta nossa. Foram 10 propostas que nós fizemos para ele. Uma delas foi esta. Ao invés de receber uma produtividade com base... Porque a gente tinha essa visão já, de como era mal visto pela sociedade, e nós, lá em 2012, propusemos isso ao então candidato. Em 2013, ele eleito, nós passamos a discutir. Essa 8776 digamos, não é uma proposta nossa, mas foi a partir de uma proposta que nós fizemos. Uma proposta que nós fizemos. A ideia era que esses valores seria a mudança de nível, mais a diferença. Por aí, daí que ficou seus valores de R$ 1.500 para o primeiro 6 meses, perdão, e depois, em seguida, iria para R$ 2.000. Tá? Então, o que aconteceu, e a questão de produtividade, os valores, na minha opinião, não correspondem à realidade. Aquele valor final é um teto, não é o valor que todos recebem. A informação que nós tivemos é que o valor, a média é muito mais baixa. Inclusive, isso se pegar por secretaria, tem secretarias que recebem valores irrisórios. E tem fiscais que nunca aplicaram auto de infração. Então, esses nunca receberam produtividade. Então, teria que se olhar com muita calma para ver essa situação da produtividade. Eu acho que, inclusive, nós conversamos ontem com o presidente do sindicato junto, conversamos com o presidente da Câmara, e nós pedimos a ele que, para que isso ficasse mais fácil, uma discussão mais profunda, se fizesse uma audiência pública, para discutir isso mais profundamente. Foi essa uma recomendação que nós fizemos. Aqui não queremos nos esquivar, queremos, pelo contrário, queremos transparência, queremos esclarecer o que de fato é essa situação da produtividade. Okay? Complementar? Boa tarde, meu nome é Marcos Maranhão, sou servidor da SEMAN. O que a gente ao analisar a reportagem, a gente fica meio, não vou falar indignado, mas a gente fica abismado com como foi tratada a situação. Que é o seguinte, quem não trabalha na fiscalização, ele não sabe qual que é o trâmite da fiscalização. A fiscalização ela só age quando existe um ato ilegal. Não existe ação fiscal sem ato ilegal. Então a reportagem parece que o fiscal fabrica a multa, como se não existisse, como se o coagido, o coator lá não fizesse um ato ilegal.
Então, o que a gente vê é que existe uma certa confusão na forma de agir da fiscalização. Tanto que, quando o fiscal autua, no próprio auto de infração é estabelecido um prazo para um recurso. Esse recurso passa por 2 instâncias. A primeira instância ela é uma instância formada por servidores do órgão, mas a segunda instância é uma instância colegiada, que tem representante da sociedade civil. Então, assim, não tem nem o que questionar a questão do recurso e do direito de defesa. O que acontece é que, muitas vezes, a população acha que, por existir uma certa bonificação, que, na verdade, essa bonificação, para nós, não deveria existir. O que deveria existir é um salário justo. Se você pegar hoje o salário base de um fiscal do município de Vitória, o salário é R$ 1.200, é o salário mais baixo entre as capitais brasileiras. Então, o que a gente quer é uma remuneração justa para um serviço que está sendo prestado para a sociedade. Porque quando o fiscal vai fazer uma ação fiscal, ele não está ali representando o fiscal, ele está representando a sociedade e muitas vezes ele está resolvendo um conflito que existe na própria sociedade. Às vezes é um vizinho que está reclamando de outro vizinho que está com uma obra irregular. O fiscal tem que ir lá, intervir, suspender a obra, embargar a obra. Então, o fiscal ele age ali como agente do município. E ele não extrapola em momento algum o que a legislação municipal estabelece. Então, tudo que é feito dentro da fiscalização, ele tem embasamento legal. Então, até para os senhores vereadores, os senhores sabem que aqui é a casa das leis. Então, quem tem que fazer as leis e regulamentar o serviço, a forma que vai ser feita a fiscalização, é o legislativo. O que a gente faz é cumprir o que a lei fala, a gente não extrapola em nada, até mesmo entre os poderes que o fiscal tem, que é o discricionário. A gente tem normas. Eu vou citar uma norma do Código de Limpeza Pública. Tem uma norma lá que fala da questão do entulho em via pública, do recolhimento do entulho em via pública. Lá estabelece que o fiscal tem o poder discricionário de notificar o infrator no prazo de 2 a 24 horas. Aí sim, o fiscal pode estabelecer o tempo para recolhimento daquele entulho em via pública. Mas o que o fiscal leva em conta? Leva em conta a questão da acessibilidade do local, se ele está atrapalhando uma via pública. Então, ali o fiscal pode ver dentro ali no local qual que é o tempo que pode ser utilizado ali. Mas aí, por exemplo, vou dar um exemplo do senhor lá que, na reportagem, que falou que ele foi multado por terreno sujo. Terreno sujo hoje é um dos grandes problemas dentro das cidades. Não é só dentro do município de Vitória, não. É de todo o Brasil. Porque a gente tem um problema sério na questão da dengue. E o proprietário de terreno, ele é notificado no prazo de 10 dias para fazer a limpeza. Então, ele não é autuado de imediato, não existe flagrante para isso. Ele recebe um prazo de 10 dias, ele tem que fazer a limpeza. Só que muitas vezes, o que o proprietário faz? Ele capina o terreno e aí faz um monte de lixo, de resto de capina dentro do próprio terreno. Então, não resolve a situação, porque muitas vezes aquele terreno está com recipientes que acumulam água. Então, é isso que acontece em muitas situações. O que eu estou querendo, só resumindo, é justamente isso, é falar que o fiscal ele atua dentro da legalidade, ele não foge da legalidade. Deixa eu só fazer um complemento. A questão também de que, como nós temos o dever de fazer, né, não estou falando aqui o poder fazer, nós temos o dever de fazer, nós não podemos nos esquivar,
porque senão o infrator ou até a sociedade, né, pode nos acusar de omissão. No caso, o denunciante, né, muitas vezes, o reclamante. E o poder público, né, como está ao servidor público, ele só pode fazer aquilo que a lei permite. É diferente do cidadão comum. Aquilo que a lei não proíbe, o cidadão comum pode fazer. No nosso caso, não. Nós, além disso, dessa restrição de não fazer o que a lei proíbe, nós só podemos fazer o que a lei nos permite. Por isso daí que se falou da questão dos recursos administrativos. Justamente para ficar bem claro que o ato administrativo seguiu o que manda a lei. Só complementando. É importante que essa questão da omissão, que a omissão ela não inviabiliza só a questão administrativa. O fiscal responde tanto administrativamente quanto pode responder penalmente, porque existe um tipo penal que se chama prevaricação. Então, não é simplesmente o fiscal chegar no local, ver que está errado e não fazer nada. Então, só para complementar. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marco, né? Só para deixar bem claro para vocês que o que a gente está discutindo aqui não é a fiscalização. Nós não somos contra, nós não queremos que não fiscalize. Nós somos a favor da fiscalização, tem que cumprir a legislação, é função de vocês. Vocês são servidores públicos concursados e nas atribuições do seu cargo você tem que fiscalizar. Nós estamos discutindo o modus operandi de receber por multas aplicadas. Esse é o mérito da discussão. E assim, senti que vocês estão pegando muito na matéria, do jornal. Mas nós estamos querendo discutir aqui, e é isso que a gente quer tratar com vocês para chegar a um denominador comum e a regulamentar a lei, que ela não foi regulamentada, porque se você recebe por multa, isso atiça a cobiça do servidor para querer multar, para ele querer receber no final do mês um valor em cima daquela multa. Eu não estou discutindo o valor de 4 milhões, Marcos. Pode ser 1, pode ser 500, pode ser o que seja. Eu estou discutindo, eu quero discutir com vocês e com a prefeitura a regulamentação da lei que diz que extinguiu a vinculação de multa e da outras providências. A lei de 2015, ela é bem clara, a questão dos 40%. Ela diz o quê? Ela diz no artigo 9º que ela, se não for regulamentada por decreto, está valendo o artigo 2º da lei 4.606. Então, quer dizer, o artigo 2º, ela fala claro que a multa, eu li toda a lei 4.176, o artigo, ela basicamente fala de auditores fiscais, não fala de auditor de postura, não fala dos outros tipos de auditores. Mas a lei atual, que está vigente, ela fala de todos os fiscais, fala fiscal de postura, fiscal de obra, fiscal de meio ambiente, fiscal de transporte, e ela remete ao artigo 2º da lei 4.176, que fala bem claro, sobre o produto da arrecadação oriunda da fiscalização, ação fiscal, ela não fala até, ela fala, será pago ao autor uma gratificação de probidade de 40%. Então, assim, essa lei atual está remetendo ao artigo 2º e dizendo que todos os fiscais têm direito a 40%. Não é até. É até por quê? Porque tem um decreto que fala que tem o teto. Ponto. Então, assim, o que a gente está querendo tentar discutir com vocês é a questão da você receber por multa aplicada. Eu vou te dar um exemplo. Fiz um levantamento aqui, a Regional 5, que é a região da Praia do Canto, que é uma regional que o comércio tem mais condição, o cidadão tem mais condição, recebeu 31% das multas em 2016 pela postura. Santo Antônio não recebeu nada. Eu tenho certeza que o comércio de Santo Antônio tem muito mais problema do que o comércio da Praia do Canto, que a sociedade que compra lá é mais exigente. Então, o cara se autorregula, porque o cliente dele é mais exigente. Então, quer dizer, você demonstra o quê? Que tem uma fiscalização direcionada para um certo local. Por quê? Porque ali você vai receber em cima do 40%, em cima do teto, vai aumentar seu salário. Então, assim, o modelo está errado. A gente não está discutindo o trabalho de vocês, é fundamental para a cidade. A gente tem certeza que você tem que manter a fiscalização, senão você vai estar prevaricando, você vai estar descumprindo a sua função de servidor público, mas o modelo está equivocado no nosso ver, no nosso entendimento. É isso que a gente quer discutir. E a Lei 8.776, ela fala de produtividade também. Vocês vão receber produtividade por ajudar o comerciante a se regularizar, por ajudar aquele cara ali a gerar emprego, por ajudar aquele cara ali a gerar ISS para a prefeitura, a gerar o ICMS da parcela que tem direito
que o Estado vai repassar para o município. Então, assim, é isso que a gente está querendo. A gente está querendo uma colaboração de poder público com a sociedade. Então, é isso que a gente está buscando aqui nessa reunião, para vocês verem que a gente não está aqui para acusar, para dizer que vocês estão recebendo muito, para dizer que vocês estão... Mas, assim, os fatos demonstram isso. E eu vou te mostrar que os fatos demonstram isso, que eu peguei uma ação judicial aqui, com a decisão do juiz, uma briga entre a fiscalização interna da Secretaria de Vigilância Sanitária. Então, a própria vigilância brigando para quem vai receber o valor da multa. Como que isso não está cobiçando a multa? Não, está aqui, ó. Eu vou ler para os senhores. Um processo judicial. Olha o que está escrito na decisão do juiz. As atribuições das autoridades sanitárias se limitam à prestação de auxílio técnico dos agentes sanitários. Os agentes sanitários brigando com os fiscais. Ocorre que, em vez de desempenhar suas funções típicas, essas autoridades sanitárias estariam atuando enquanto os agentes sanitários fiscalizando, notificando e levando os autos de infração. Tal usurpação de atribuição teria sido motivada pelo adicional de produtividade decorrente da lavratura dos autos de infração. Está aqui na ação judicial. Então, assim, é isso que a gente quer tentar resolver, porque a sociedade está clamando, está reclamando dessa situação. Então, só um minuto, deixa eu concluir, para a gente... que a gente tem algumas perguntas, aí vocês vão poder ficar à vontade. Então, o entendimento é esse. Nós queremos discutir o mérito da questão de receber por multa. Não somos contra a ação da fiscalização, somos a favor. Queremos colaborar com vocês. Está falando que o salário é o mais defasado do Brasil. A Câmara pode ajudar, a Junta Executiva, a tentar resolver essa situação, né, sei lá, não tem repasse inflacionário nos últimos anos, a gente tentar pressionar o Executivo para melhorar isso. Nós estamos aqui para ajudar, mas só não entendemos que essa questão de receber por multa, inclusive é inconstitucional. Inclusive é inconstitucional. Eu estou com um parecer aqui da OAB, da Comissão de Direito Tributário da OAB, apontando 4 inconstitucionalidades em cima do recebimento de multa, com diversas ações judiciais. Proibindo isso, inclusive no CARF. No CARF tinha um problema mais sério, porque o CARF, o que acontecia? O fiscal da Receita Federal recebia por multa e o julgador do CARF recebia percentual por multa. Então, quer dizer, impessoalidade zero. Você que está julgando o recurso, recebe também pelo pessoal daquela multa aplicada. Então, quer dizer, esse tipo de coisa está no parecer da OAB do Conselho de Direito Tributário, que é inconstitucional esse tipo de recebimento, porque você não pode vincular taxa à remuneração do servidor. A taxa tem que ir para o Caixa Único para o benefício da sociedade. Essa multa que foi aplicada para coibir alguém que fez alguma coisa errada, ela tem que ir de volta para a sociedade. Ela não pode ir para o bolso do servidor. Então, o modelo está errado. Nós queremos discutir isso até para melhorar para vocês não terem essa impressão que o próprio Marco falou, que a sociedade está achando, só critica a fiscalização. A gente tentar melhorar isso. Então, a gente tem até umas perguntas que eu puder fazer, vocês irem respondendo. Pode ficar à vontade. Sérgio, né? Isso, vereador Mazinho. Meu nome é Sérgio, sou agente de vigilância sanitária, concursado para esse fim, para a atividade de fiscalização. Esta ação, na verdade, o que está sendo questionado é que na vigilância sanitária municipal existem técnicos que não são concursados para atividade fiscal, não têm essa atribuição, essa competência legal delegada por lei, que estão realizando atividade de fiscalização, lavrando auto de infração, auto de interdição, auto de apreensão. Então, essa ação, o questionamento é justamente a atividade fiscal desses técnicos. E não é a produtividade. Por eles lavrarem esses termos sem competência legal estipulada em lei, que o sindicato entrou com esse questionamento, entendeu? Que nós conseguimos uma liminar suspendendo, a prefeitura recorreu com agravo, então essa lide está em discussão, não é fiscal com fiscal, os agentes de vigilância sanitária concursado para atividade de fiscalização com técnicos lotados na vigilância sanitária que não são fiscais e fazem atividade de fiscalização. O senhor deixou muito bem claro que a competência tem que ser estabelecida por lei.
é justamente este questionamento que nós estamos fazendo, entendeu? Por eles lavrarem esses documentos fiscais, eles estão fazendo jus, a prefeitura paga a produtividade fiscal, entendeu? E quando vai a matéria de jornal, é os fiscais como um todo que tem o ônus. É esse o questionamento, não é fiscal com fiscal. Sim, mas como o vereador Mazinho falou, o que a gente está buscando na comissão é justamente isso, né? Obter as informações, e aí eu vou pegar até um gancho na fala do, acho que é do Marcos, né? Marcos Maranhão, do Marcos, quando ele diz que é através da legislação que tem que ser feito, né? É o legislador que faz a legislação. Então, a gente está trabalhando aqui para isso, entendeu? Ajudar, se for de nossa competência, legislar sobre a matéria, nós vamos legislar. Se não for de nossa competência, a gente vai indicar para o órgão competente, no caso a prefeitura, né? Então, enfim, a gente não está aqui para desmerecer o trabalho de vocês, não, muito pelo contrário, né? Vocês são servidores concursados, servidores da Prefeitura de Vitória, né? A gente apoia o trabalho de vocês, né? Mas a gente está buscando essas informações para a gente fazer o melhor que a gente puder fazer para a nossa cidade. Então, são essas informações que a gente precisa saber, e é por isso que hoje, né, inclusive hoje, na nossa reunião da comissão, vocês estão aqui presentes de uma forma democrática, né, trazendo informações para a gente que possa também ajudar com relação a essas questões. Então, a nossa intenção aqui, o objetivo da nossa comissão é justamente esse, é fazer um trabalho voltado para o melhor para a nossa cidade, né? Não desmerecendo o trabalho de vocês, é claro. Só fazer uma pergunta, depois você, na resposta, você pode até complementar. Que eu faço a pergunta e de repente responde e já complementa, já fica à vontade para complementar. Você é o? Leonardo. Você é também do sindicato? Do sindicato. Tá ok. É só você fazer a pergunta, que aí eu faço umas 2 perguntas, que aí vocês respondem e depois já vão implementando o que vocês quiserem falar, fica à vontade. Porque eu fiquei na dúvida, que a lei não fala, que ela trata mais a 4.163 de fiscal de renda. Assim, tem o teto é aquele valor de 2 salários, aquele de um carro, que dá 4 mil e poucos reais. Aí minha dúvida, isso é cumulativo? Por exemplo, eu dei uma multa de 200 mil, deixa eu complementar as 3 perguntas, que aí vocês respondem. Se é cumulativo, se vai só para o autor da multa, ou é dividido pelos outros colegas, né, pelos outros servidores. Na verdade, se você vai responder que na cumulativa, por mês, é só se o cumulativo se é dividido pelos outros colegas, e se quem responde o recurso na frente, recebe percentual também da multa. São essas 3 perguntas numa só, que aí vocês respondem aí, e depois pode esclarecer qualquer outro fato. Vereador Mazinho, vou responder aqui ponto por ponto aqui. Primeiro ponto, a nossa ela não é acumulativa, a nossa produtividade não é acumulativa. Isso falando da fiscalização fiscal de arrecadação do artigo 2º. Já no artigo 1º, que é o dos auditores fiscais, eles acumulam. Na nossa fiscalização... Porque, na verdade, a sua só está vinculada ao artigo 2º, né? Só o artigo 2º. E a cumulativa é do? É do pessoal de renda. Dos auditores fiscais. Ok. Quanto à questão da divisão, no nosso setor não é dividido as multas. Também essa divisão ocorre somente lá na fazenda. Então, quem aplicou, recebe. Lá na fazenda é dividido entre os auditores e quem trabalha no setor. No artigo 2º, não existe a divisão. Então, quem aplicou a multa recebe o valor em cima da multa que ele aplicou. Somente o fiscal. Tá. Na questão da vigilância, vereador Mazinho, a divisão
porque a organização do trabalho, nós fazemos o trabalho em dupla de fiscais. Então, esse percentual de 40% é dividido entre os 2 fiscais que lavraram a ação. Vai quem fez a ação. Tá okay. E o teto também não acumula Na verdade, quem faz a ação que recebe, independente se for sozinho, em duplo ou em 3, tá? A terceira, quem recebe? Ah, tá, na questão do recurso, né, se recebe ou não, quem faz o julgamento. Não, na nossa fiscalização, eles já têm um valor X que eles recebem por processo, mas é por processo, não é por auto pago, não, é por processo. Pode ficar à vontade aí. Boa tarde, né? Boa tarde, Leonardo. Tá bom. Boa tarde, sou Leonardo, servidor de carreira, já estive lá trabalhando com o Parrini. O que acontece? Saindo um pouco voltando, talvez, mas sem delongar muito, o que nós sentimos, aí é uma sensação, né? Até como servidores públicos, é que a matéria trouxe uma problemática gigantesca, colocando o fiscal como um inimigo da sociedade. Nós queremos sim. Deixa eu só te falar um negócio. A gente não tem controle sobre a imprensa. Não, a imprensa escreve o que ela ouve das pessoas. Ela ouviu a comissão, ouviu vocês, ouviu a prefeitura e ouviu os comerciantes. Então, assim, eu não tenho como virar para a imprensa e pautar ela. Então, okay. Assim, vocês estão se atentando muito à matéria e a gente está discutindo o tema, entendeu? Então, a gente quer discutir a temática. Então, assim, esquece um pouco a matéria, porque não tem, né? A gente não pode virar para a tribuna para falar o que ela quer escrever a jornalismo. Não tem como. Não, sim. Né? Então, eu passei apenas assim, por que eu remeti, eu voltei à matéria? Porque nós queremos, inclusive, pedir à Câmara, né, que venham conhecer como a fiscalização trabalha, venham conhecer como é cada setor, aqui pelo menos 4 setores de fiscalização diferentes, cada setor tem sua especificidade, e a importância, talvez tenha votado isso, é pela importância do nosso trabalho para a sociedade. Para dar um exemplo rápido e simples, no início deste mês, nós estivemos em uma farmácia fiscalizando, encontramos medicamento vencido na área de venda, leite NAN, leite em pó NAN, consumo de criança, bebê, né, número 2, vencido em área de venda, e por aí vai. E aí, quando se coloca, o fiscal ganha até 40% da multa. Não, numa situação dessa, a empresa seria autuada, porque ainda não é multada, porque vai isso para julgamento, independentemente de produtividade ou não. Então, assim, é interessante deixar claro a função do fiscal no funcionamento da cidade. Quando a fiscalização funciona de forma equilibrada, adequada e tranquila, não há, ninguém percebe. A fiscalização deixa de atuar, né, vou remeter aqui, aí surgem os entulhos, surgem os lixos, acumula-se a doença. Então, assim, é um serviço que precisa ser valorizado. E a gente até faz uma solicitação seguinte: venham conhecer os servidores mesmo, como funciona, a questão da remuneração, o Marcos já colocou. Entendemos que desburocratizar é fundamental, ainda mais no tempo que vivemos, né, tudo é muito dinâmico. Mas, assim, gostaríamos muito de poder ter uma participação maior junto a esta comissão, a esta casa, e estamos à disposição. Assim, a participação de todas as secretarias foram convidadas e tem cadeira, SEDEC, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, todas têm cadeira aqui. Mas gostaríamos que fosse convidado. Não tem problema, a gente convida. O sindicato, o representante do sindicato. Tá ótimo, não tem problema nenhum, sem problema. Nós vamos encaminhar o ofício, vocês mandam representante, pode participar de todas as reuniões. Isso aqui não tem problema nenhum. Eu tenho mais uma dúvida, assim, uma pergunta para vocês. Se vocês acham esse modelo correto, o melhor, esse de você receber por multa aplicada? Assim, é uma pergunta para saber a opinião de vocês. Como eu acabei de dizer aqui no início, nós lá em 2012, ainda
prefeito Luciano ainda não estava eleito, era candidato, nós propusemos. Foram os 10 pontos que a gente colocou, um dos 10 pontos que a gente colocou para ele. Porque, eu posso falar para a questão, vou falar agora para a questão do meio ambiente. Então, meus colegas aqui que estão aqui na tribuna, eles sabem o trabalho que a gente tem, a dificuldade que a gente tem, e produtividade não é o que nos motiva. Não é a produtividade a gente só pede para fiscalização de transporte, pelo levantamento que nós fizemos lá em 2015. Então, não é a produtividade que não motiva. Ainda mais que a questão ambiental supera a questão legal, a questão ideológica. Né? Então, temos colegas aqui que eles cumprem o horário normal dele e, à noite, vão fazer ações. Como, por exemplo, a questão de combate à pesca predatória, que está aí, vocês podem ver. Então, com certeza, não é produtividade. Eu posso, não só no meio ambiente, mas é o que eu vivencio, né? Não o que nos move, não é só a questão da produtividade. Pode falar. Marco Antônio, de repente, pode, ou qualquer um de vocês. Essa lei 8776 de 2015, ela foi votada aqui na Câmara, né? Foi votada, foi aprovada, inclusive em regime de urgência, né? E ela está para ser regulamentada. Vocês podem informar alguma coisa com relação a essa lei? Se existe alguma ação no TJ com relação a essa lei? Quem recorreu ou entrou com essa ADIM? Tá. Se foi a prefeitura, se foi o Então, sindicato? vamos voltar no tempo aí. Essa lei, ela nasceu de uma comissão feita pelo sindicato e a administração. E ela faz parte de um projeto que consiste em 2 leis. Uma lei que é uma lei de valorização salarial, sim, que passa a nossa remuneração para um outro patamar, a nossa remuneração base. Você tem o número da lei, da remuneração? Que é até importante a gente até... É a 8778, do mesmo ano. Mesmo ano. Foi votada e aprovada no mesmo dia. Aí essa lei, ela veio para ter uma valorização salarial. Porque, como eu passei para vocês, o salário nosso é R$ 1.200. E salário base, tirando essa gratificação aí. Então, o primeiro passo foi essa lei, criar uma lei para valorizar a valorização salarial. A produtividade, ela veio como um complemento, porque a administração entendeu que ela não tinha condição financeira de pagar o salário que a gente pleiteava como digno, né? Então, ela dividiu em 2 leis. Uma lei que fixou um salário fixo e uma segunda lei que estabeleceu uma produtividade, que aí a produtividade, como é pontuação, ia ter uma certa variação, não ia ser um valor X todo mês, né? Só que o que acontece? Quando, na véspera de entrar em vigor essa primeira lei da questão do ganho salarial, a administração entrou com a ADIM. A própria administração entrou com a ADIM contra essa Agora lei. eu entendi, porque, então a ADIM foi em cima da lei da valorização. Da valorização. Tá. É porque eu não tinha identificado nenhuma ADIM em cima da lei da produtividade. Tá. Aí, durante esse tempo, a gente tentou retomar a negociação com a administração para a gente ver uma saída para essa primeira questão. Porque, para nós, como sindicato, uma coisa está atrelada à outra. Porque a gente, na verdade, vai sair de uma produtividade de 4 mil e pouco, como foi divulgado, para receber 2 mil de produtividade. Então, o que foi feito na negociação? A gente dividiu. Já que o município não tem como transformar o valor da produtividade em salário, a administração fez uma lei que dava uma parte de salário e uma outra parte de produtividade. Só que aí, com a ADIM, acabou essa questão. Então, o que a gente está tentando agora é retomar a negociação com a administração para a gente tentar salvar as 2 leis. Vocês já estão buscando esse entendimento com a administração? Estamos, já tivemos algumas reuniões, já foi feito um impacto financeiro de uma outra proposta que a gente fez, e aí agora a gente está aguardando
a Fazenda liberar o processo para administração. Ok. Só um complemento, o porquê também da lei de produtividade, por que se manteve durante esse processo? É porque nós também entendemos que é interessante que o servidor vá trabalhar. Então, essa lei de produtividade por pontos, vocês podem ver que eles têm um critério que a ideia é, se o servidor fiscal não trabalhar, ele não vai receber, né? Nada mais justo, né? Sim, é então, até bom para vocês que internamente, exatamente. que você motivação, é uma meritocracia. forma, exatamente. Não, e viu como que é importante a gente estar fazendo esse tipo de reunião, esclarecendo, que a própria comissão e a própria Câmara pode ajudar vocês agora a intermediar junto com a administração essa questão da lei da valorização. Então, assim, nós colocamos à disposição aqui. Eu acho que, Inclusive, acho que ninguém aqui da comissão é contrário a isso, a gente colocar à disposição para tentar resolver a questão da valorização, da lei da valorização, que vai resolver o problema que a gente quer resolver, que é da gratificação por multa. Então, de repente, é uma solução. Era esse o encaminhamento que eu ia fazer. A nossa comissão também está acompanhando essa conversa, essa tratativa de vocês também com a administração pública. O vereador Mazinho já se colocou à disposição e eu acho que toda a comissão já se dispõe a acompanhar isso de perto. Sim, eu me dou por satisfeito. Se alguém tiver mais uma pergunta, alguém também aqui quiser falar mais uma coisa, está franqueada a palavra, está aberto, qualquer um pode falar. Professor Roberto? Amorim? Eu só queria fazer alguma colocação. Boa tarde a todos. Porque a gente está lá na ponta, está na comunidade, ouvindo as pessoas que estão no dia a dia relacionando aí com a prefeitura, e a gente sabe que a burocracia ela tem realmente sido um entrave, tanto para a administração que está com a fiscalização lá no dia, e as pessoas que têm que ter, principalmente na questão do comércio, na legalidade dos comércios. Os bairros de periferia, principalmente, eles vão montar qualquer tipo de comércio. Eles não conseguem alvará ou conseguem por um ano. Aí, quando vão tentar renovar, bate no entrave de que não tem habites. Aí você vai dar... A grande maioria, às vezes, é pessoas que... uma economiazinha, tem uma firma que toda a família trabalha naquilo ali. Às vezes não tem nem condições de regulamentar, ou às vezes o comércio ele é alugado. Então, ele não consegue regularizar em função do entrave, que é esse aí, e, em contrapartida, a fiscalização vai lá, que está fazendo seu papel, é óbvio. Mas a gente está aqui no sentido de estar buscando um entendimento, até mesmo com a prefeitura, para facilitar a vida também daqueles que estão lá, gerando emprego, gerando renda. A gente sabe da importância hoje, principalmente nessa dificuldade que a prefeitura tem de arrecadação, o quanto era importante a gente ver esses que produzem, tá pagando seus impostos também para poder fazer o município aí ter uma arrecadação melhor. Mas, às vezes, eu queria até fazer uma colocação aqui, que às vezes existem alguns excessos. E foi quem que colocou aí com relação, tem uns fiscais que não têm como é que é a competência. Não são fiscais de carreira, são são técnicos. Eu queria até citar uns dois exemplos aí. Eu tive com uma pessoa que até trabalhou comigo na CESAM, que a esposa dele montou um salão de beleza. Aí o que acontece? A pessoa foi lá, multou porque a esterilização lá do alicate estava em 200 graus centígrados. Aí fomos lá para conversar com a menina e falou, não, porque aqui nós determinamos que tem que ser 170. Aí a menina falou, não, mas eu aprendi no Senac que tem que ser 200. Então, antes de você fazer uma notificação para conversar, para procurar, foi lá e meteu logo uma multa. Quer dizer, uma coisa que não tem cabimento. Se tivesse abaixo do determinado 170, tudo bem. Outra questão, ontem uma pessoa me ligou que está aguardando a regularização de um PRE para poder para poder tirar o alvará do comércio dele. E a fiscalização está lá pressionando. E a prefeitura não dá o retorno em tempo para poder ele ter alvará. Então, são coisas que a gente tem que estar, todo mundo sentando, conversando, para poder encontrar um ponto comum. Eu acredito que não tenho a certeza, que essa comissão, juntamente com aqueles que nós estamos ouvindo aqui, através daqueles do comércio, né, que representam o comércio, e vocês que representam a fiscalização,
a gente começar a sentar para ter subsídio, justamente no sentido de buscar uma solução pacífica para todos. Vereador Kleber, falou também? Pode falar depois, vereador Kleber. Vereador Sérgio. Luiz, quanto à questão da questão do salão de beleza, na verdade, muito provavelmente essa pessoa ela foi notificada previamente dessa questão dessa temperatura. Muito provável, entendeu? Porque não acredito da postura dos colegas notificar, autuar de momento, porque a gente tem um decreto que ele estipula que toda autuação tem que ser de notificação prévia, ao contrário das questões de risco eminente. Nesse caso, não caracterizaria um risco iminente. Então, não poderia ser autuado de momento, a não ser que ele tivesse sido notificado previamente. Não, e nem parece, pelo que parece, nem risco estava oferecendo, porque estava acima do... Tudo bem. E que o SENAC, por exemplo, orienta as pessoas para esterilizar nesse grau. Então, é um negócio que é meio complicado isso aí, mas, enfim. Tempo e temperatura, né? Tem que respeitar o tempo e a temperatura. Vereador Kleber, quer falar alguma coisa? Boa tarde a todos, boa tarde às pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Quero aqui parabenizar, né, os fiscais. Eu não tenho perguntas, porque as minhas perguntas seriam para o presidente, e o presidente não veio. Não sei se justificou, se... Certo. Ok, então quero parabenizar vocês, né, por estar presente aqui, dizer que os senhores são pais de família, e representam o curso e atuam em cima e da forma que tem que atuar. Nós somos pais de família, vereadores eleitos pelo povo, representamos o povo inclui também os comerciantes, certo? E a gente está aqui, né, eu estou à disposição de vocês, né, meu gabinete, sala 403, como citou aqui, que a gente tem que ouvi-los, tem que conhecer, a gente está disposto a fazer isso, né, a comissão está disposta a fazer isso, mas a gente vive na rua, a gente anda na cidade e a gente vê o anseio dos comerciantes. No meu bairro, vários comerciantes fecharam, porque eles não aguentavam mais ser notificados, serem multados. E eu agora, como vereador, fui líder comunitário do bairro Andorinhas, eu vivi isso, né, e como alguém falou, não sei se foi o senhor que falou, eu estava chegando, que nós, vereadores, temos um papel fundamental, né? Nós somos legisladores e isso parte tudo da gente aqui. Então, assim, eu vivi isso na pele, lá na comunidade, em ver o comerciante baixando as portas, porque eles não... Primeiro, porque eu acho que a gente precisa organizar. Ontem, sábado de manhã, eu conversando com um comerciante, um fiscal chegou e passou um catatal de coisas que ele tem que providenciar em 10 dias. E depois veio outro fiscal e mandou ele providenciar outro catatal de coisas. Então, acho que assim, não sei se a gente poderia estar vendo isso, se for possível, um fiscal, não sei, porque a sua cidade é grande, tem muitos comércios, mas um fiscal pegar aquele serviço ali e conduzir, né, orientar o comerciante. Porque enquanto ele está providenciando a documentação, chega um outro fiscal e ele tem que providenciar os documentos e muitas vezes ele não dá tempo de ele providenciar esses documentos. Mais uma vez frisando, nada contra o trabalho, vocês têm que desenvolver o trabalho de vocês, ninguém pode vender uma mercadoria vencida. Ninguém pode ter o seu comércio irregular, tem que regularizar, mas precisa, né, de um apoio, de um incentivo, de uma parceria, Então, a gente está aqui à disposição para ouvi-los, para conversar, e lembrando também que tem muito documento, que não é liberado na prefeitura, na vigilância sanitária, demora. Nós estamos com um processo aqui, que a pessoa providenciou tudo e a vigilância não conseguiu providenciar a parte dela. Então, isso pesa também, né? Isso pesa. Então, a gente precisa ajustar isso aí. E eu me coloco à disposição, meu mandato está à disposição para a gente conversar. Ok, gente? Então, parabéns pela presença de vocês.
Assim. Queria... O vereador Roberto? Ok, vereador Roberto. Nós agradecer depois. Deixar aqui uma fala breve. Sou o professor Roberto, advogado também. Eu sei da importância da função, a importância estratégica, inclusive, da função dos fiscais na nossa sociedade. E eu tenho um apreço muito grande pela profissão de vocês, não só pelo conhecimento técnico que eu tenho da profissão de vocês, mas também até por uma questão emocional mesmo. Minha mãe é aposentada como fiscal da Prefeitura de Manaus. Minha mãe foi professora de geografia durante a maior parte da vida dela. Nos anos finais, ela fez concurso e virou, entrou como fiscal do município de Manaus. Se aposentou lá em 1993. E me chama a atenção a desvalorização de vocês hoje. Que o salário que minha mãe recebia era, acreditem, muito superior a esse que vocês citaram. E que ela recebe ainda como aposentada. Me chama a atenção o quanto houve uma desvalorização do salário base. Eu estou falando salário base, não estou falando de produtividade, não estou falando nada disso não. Ok? Do quanto se desvalorizou. E eu também comungo da ideia de que não é o melhor critério de produtividade das multas, mas que nós temos que garantir uma transição para um outro critério, que seja um critério também favorável, para garantir que essa função estratégica da sociedade não se perca. Não é verdade? Então, nós estamos aqui para isso. Eu aprendi muito com vocês, ouvindo vocês aqui. Estava caladinho, mas estava ouvindo atentamente. Né? E nós todos aprendemos e nós vamos aqui batalhar, lutar junto com vocês, para que a gente possa fazer uma transição que seja satisfatória para a sociedade como um todo e para a categoria também. Pode acreditar, ok? Obrigado. Queria parabenizar o professor Roberto pela fala, que resume muito bem o que a gente foi essa tarde de hoje, né? Então, eu queria agradecer o Marco, o Sérgio, o Marco e o Leonardo pela participação. Nós vamos encerrar esse ponto de pauta. Tem mais um ponto de pauta rápido. Se vocês quiserem ficar, fica à vontade. Se quiserem ir também, fica à vontade. Bom, obrigado. Estamos à disposição, depois se deixar o contato com a comissão, para a gente trocando essas figurinhas aí. Obrigado. O último item de pauta, eu queria agradecer a presença agora, Felipe Lima, que estava sem o nome dele aqui, da CETRAN, o Manuel Lima, lá do CRA, Raquel da FINDES, Carla da Rede Sim, o Orlando Calimã, do Espírito Santo em Ação, a Diana Batista, da CESP, Diana está ali, a Gabriela Matos, da SEMUS, está aí também? Está aí. E são essas pessoas que estão. Então, vou deixar o convite. A próxima reunião externa da comissão é dia 5, semana que vem, na Fábrica de Ideias, 19 horas, em Jucutuquara. Vai atender a região 3 da cidade. Então, nós vamos ouvir a comunidade da Regional 3. É a próxima reunião externa. A próxima reunião interna da comissão, dia 20/6, a reunião ordinária aqui na Câmara. Todos convidados novamente. A pauta vai ser enviada com antecedência. Mudamos o horário para as 2 horas da tarde, para não ficar muito em cima da sessão, que a sessão tem que começar em ponto às 4, então estava muito apertado o horário de 1 hora de sessão. As atas das reuniões serão enviadas por e-mail de todos que estão como indicados as entidades. Né? Esse relatório de atividade lido hoje vai ser encaminhado por e-mail de todos também, né? Todos os membros. A gente pode também encaminhar, falar com o pessoal da comissão, a íntegra das indicações e dos projetos de lei para todo mundo, para que eles tenham acesso ao teor completo das indicações, projeto de lei das atividades da comissão. Nós vamos ter uma audiência pública da comissão para tratar do tema desburocratização e empreendedorismo mesmo, no dia 23 de junho, é uma sexta-feira, às 2 horas, no auditório da Prefeitura de Vitória. Nós vamos estar recebendo o Fábio, que é o secretário de Gestão da Prefeitura de Santos, ex-secretário de Gestão da Prefeitura de Santos, que hoje é secretário de Saúde, que implantou um sistema que hoje, na Prefeitura de Santos, para licenciamento, para todos os processos internos, não tem mais papel, é tudo online, reduziu de 100 dias para 5 dias, 15 dias os processos administrativos internos da Prefeitura, e vai estar vindo aqui mostrando o modelo que foi implantado em Santos. E o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, a Casa de Mauá, a casa mais antiga, a associação comercial mais antiga do Brasil, Paulo Protássio, vai estar aqui também para falar sobre a temática no dia 23 de junho, sexta-feira, às 2 horas. Então, estão todos convidados também para participar do evento. Eu vou abrir para assuntos gerais, se alguém da comissão quiser falar alguma coisa,
deliberar alguma coisa, alguma sugestão? Está aberta a palavra. Vereador Davi, que é membro da comissão. Senhor presidente, só quero, além de felicitar e reconhecer o trabalho de vocês 5, quero só justificar meu atraso. Estava na reunião do Conselho do PROCON, essa Câmara tem um assento, e estávamos lá discutindo de que forma tratar da desburocratização neste espaço de diálogo que é o PROCON municipal, o fundo do PROCON municipal. Então, sobre este tema, devo obediência ao meu líder, Sandro Parrini, e que possamos, assim, construir em cada canto de espaço político em que estivermos, possamos construir a simplificação, a desburocratização dos atos públicos. Esse é o que eu queria desejar, agradecer a presença de todos, enquanto Câmara, os fiscais que se fazem presentes, sempre é bom estarmos aqui. Tenho certeza que estamos do mesmo lado. Temos um entendimento comum da onde queremos chegar e precisamos, neste momento, somar força para conseguirmos chegar ao destino. Vereador Dalto. Boa tarde a todos. Cumprimentar todos os fiscais que estão presentes, cumprimentar toda a mesa na pessoa do presidente Mazinho e parabenizar todos os membros dessa comissão pelo brilhante trabalho que venhamos fazer aqui na cidade de Vitória. Quero deixar claro para os fiscais que, quando aceitei entrar nessa comissão, tive uma conversa com o presidente Mazinho e ele muito bem nos relatou qual seria o objetivo dessa comissão. Entendi naquele momento que nós não estamos aqui para cercear o direito que lhes foi conferidos como fiscais. Nós estamos aqui tentando fazer um elo com fiscal e sociedade melhor, tentando conter alguns abusos que existem. Talvez não seja nem do conhecimento de vocês que aqui estão, mas sabe sim que tem alguns fiscais que usam do poder que tem para cometer alguns excessos. Então, essa comissão tem essa finalidade. Nós sabemos que tudo, quase tudo tem que ser fiscalizado mesmo, porque senão gera uma bagunça, gera uma desordem, e os comércios também, eles não podem trabalhar com vontade própria 100%. Tem que ser exercido sobre uma fiscalização, para conter aqueles excessos também de lá com o consumidor. E para estar dentro das normas, que é pré-estabelecida. Tá? Então, o meu objetivo nessa comissão é tentar ajudá-los, a fiscalização, a ter um relacionamento melhor com o cidadão. Né? Quem me dera, eu sei que muito longe estamos, né, dos países europeus. Né? Vou só fazer um breve relato aqui para vocês saberem. Eu tenho um amigo que tinha um comércio em Jardim da Penha, né? E ele foi para a Europa, né? E eu converso com ele às vezes pelo Facebook. Ele falou: Dalton, graças a Deus, olha só a que ponto que nós chegamos, a pessoa falar isso, né? Um brasileiro falar isso. Ele falou: graças a Deus que eu estou na Europa. Graças a Deus que eu estou na Europa. Aí, eu tive que fechar o meu comércio, porque eu não aguentava tanta burocracia. Seja por parte dos fiscais, seja por parte de imposto, de tudo. Ele não aguentava mais. Ele falou que quando ele foi abrir o comércio dele lá, que ele procurou os órgãos públicos lá sim, ele encontrou amigos. Por quê? Porque lá, quando você se mostra a ser um empreendedor, os órgãos públicos passam a ser seu amigo. Eles vão te encaminhando e vão te direcionando e vão te falando: é por aqui, faz isso, isso e isso. Lá ele é orientado, ele é conduzido até o final do processo dele para ter o seu comércio realmente aberto, regularizado, trabalhando, gerando renda para aquela cidade, gerando emprego. Aqui não.
Aqui, muitas vezes, como os vereadores falou aí, como o Clebinho falou, às vezes acontece sim. Nós não podemos generalizar, mas acontece sim, de fiscal chegar lá, entendeu? E dar aquela lista, ó, você tem que ter isso, isso e isso. Aí vem aquela outra burocracia, que você não tem licença disso, que você tem que ter alvará, que você tem que ter isso. Então, é uma série de coisas que muitas das vezes desanima o cidadão. E o que acontece? Vocês sabem muito bem, só fazer uma citação aqui, hoje está se fechando muitas lojas, muitos comércios estão se fechando, na cidade de Vitória e outras cidades também, né? Pela falta de um simples documento, pela falta do habites, que ninguém consegue tirar esse documento, que é um documento muito burocrático, muito difícil. Eu, por exemplo, tenho amigo que está há 10 anos caçando, tentando tirar esse habites, tentando conhecer esse elemento, e está gastando, e não consegue conhecer. Então, olha só, que burocracia. Aí, eu sei que aquele comércio, ele tem que estar se enquadrado dentro das normas técnicas para ter o habites. Tem que ter acessibilidade, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. Mas o que fazermos com a cidade que não foi pensada para isso? Com a cidade como a cidade de Vitória? Que os comércios, vários comércios antigos, não existe acessibilidade, não tem a possibilidade de ter o habites. Cito para vocês como exemplo, esses imóveis do centro de Vitória, esses imóveis que são tombados, esses imóveis às vezes que tem alguma escada, que é na escadaria, lojas estão se fechando devido à burocracia. Aqui o que nós estamos tentando é um meio termo, tentando, né, levar o fiscal até a sociedade, ter um melhor relacionamento, né, e ver se conseguimos, né, fazer de Vitória uma cidade melhor, que esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo dessa comissão, tá? E pode ter certeza que eu, pelo menos eu em particular nessa comissão, eu não estou aqui para tentar, assim, dificultar o trabalho da fiscalização. O que nós estamos buscando é um diálogo, e pode contar comigo também. Eu sou o vereador Dalto Neves, meu gabinete é o 702, estou aberto a diálogo, a conversa com os senhores, tá? Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Dalto Neves. Queria, para finalizar, fazer uma deliberação, solicitar que a assessoria da comissão, né, a lei 8.778 da valorização, a gente já tem aqui, é só pegar a lei e ir no tribunal, tirar cópia da ADIM da prefeitura, cópia integral do processo, para a gente entender a motivação da ADIM da prefeitura e estudar o porquê. Então, é essa deliberação, gostaria da aprovação da comissão, para a gente poder ir lá fazer essa cópia e analisar o processo de ADIM que está tramitando no Tribunal de Justiça. Aprovado. Ok, então nós vamos finalizar a reunião com essa deliberação, agradecer a presença de todos, nada mais havendo. Oi? Se vocês tiverem algum relatório dessas reuniões em relação a esse assunto, puder encaminhar para a comissão, a gente agradece também sobre as deliberações, o que vocês estão pleiteando, quiserem encaminhar, né, esses relatórios, a gente está à disposição para a gente fazer uma análise de conjunto para tentar ajudar a resolver, porque eu acho que se resolver isso, resolve o problema da produtividade por multa, que é o que a gente está querendo combater. E vocês já falaram que vocês também é ruim para vocês esse tipo de produtividade. Então, ótimo, então nós estamos convergindo. Então, nada mais tendo a tratar, dou por encerrada a sessão e convoco para o próximo dia 20/6, ao mesmo horário, às 14 horas. Uma boa tarde a todos. Obrigado.